2018, ou seja, esse ano, tem tudo pra ser um ano muito legal pra nós que lemos quadrinhos no Brasil. Porque já tem uma lista enorme, tem um vídeo em 2 partes aqui no canal sobre lançamentos, mas ao mesmo tempo tem muitos relançamentos legais. Sim, quadrinhos que já saíram antes e vão sair de novo. Sim. Então hoje eu basicamente preparei uma lista de 13 relançamentos aguardados de 2018 e vou comentar. Sim, a parte boa é que a grande maioria, por serem relançamentos, eu já tenho aqui na prateleira, então dá pra dar uma opinião, pelo menos da maioria. Tá, se tem uma coisa que tu é obrigado a ler esse ano é o Irredeemable, que saiu aqui no Brasil como Imperdoável pela Devir. Primeiro eles lançaram um volume menor que esse, no formato paraguaio. Agora eles vão relançar a série em, acredito eu, 5 volumes, em capa dura, reunindo 2 edições americanas por edição. Então vai ser algo realmente incrível, assim. Se tu não conhece, essa história é escrita pelo Mark Waid, saiu acho que lá por 2009, se não me engano. 2009, e a gente acompanha esse vilão aqui, que é o Plutoniano. Que ele antes era o salvador da Terra, ele era uma espécie de Superman, e aí por algum motivo que tu não reconhece no começo da história, ele muda completamente e vira o maior vilão. Então é tipo o Mark Waid pegando o Super-Homem, fazendo ele virar evil e destruir a Terra, caçar a Liga da Justiça. E quando eu digo que ele virou evil, é tipo pegar uma criança e queimar com a visão de calor, assim, é nesse nível o quanto o quadrinho é pesado. Sério, isso aqui é realmente muito bom. Eu li o volume 1, que saiu pela Devir, e depois li esse segundo volume em inglês, que ele só melhora, assim, é algo fantástico. Outro relançamento meio óbvio é o Akira, no caso o volume 2, que eu conto como relançamento porque já tinha sido publicado antes no Brasil, numa versão colorida, e eu tô muito empolgado, sabe? Eu adorei o volume 1, e sendo que eu já tinha assistido a animação, então, sabe, nada prejudicou, eu só fiquei com mais fome de Akira. Tem um vídeo aqui no canal, se quiser dar uma olhada, que eu procuro contextualizar um pouco mais sobre esse mangá. Ainda falando sobre mangá, eu tenho que comentar um dos mangás mais icônicos de horror da história, que é o Uzumaki do Junji Ito. Isso aqui é de um nível de perturbação mental que sério, é impressionante. O quadrinho ele é basicamente uma série de crônicas sobre um vilarejo do Japão que ele é assombrado por espirais. Ele tem uma espécie de maldição envolvendo, enfim, rodamuinhos. Eu não cheguei a terminar de ler ainda, mas eu já adorei. Sei lá, 100 e poucas páginas que eu li me pegaram, é algo perturbador, tem coisas aqui que realmente não faz sentido um ser humano ter pensado, a agonia que o mangá te dá enquanto tu lê, as coisas que o cara pensa. Esse maluco ele tem que se tratar, sério, é doentio. Só pra citar um exemplo, tem um momento aqui, esse mangá ele concorreu ao Eisner em 2003. Tem um momento aqui onde uma mulher ela tem que tirar da volta dela todas as coisas envolvendo espirais. Então ela começa, tipo, cortar as impressões digitais dela. É algo assim maluco, o cabelo, porque tem roda-moinho, é doentio. Outro relançamento é o Monstro do Pântano do Alan Moore, que no caso a Panini vai republicar, só que agora em papel bom e nos mesmos 6 volumes, e eu espero que eles arrumem a questão da lombada, porque eu comprei a coleção antiga e eu acho que o volume 5 ele tem uma lombada meio esquisita, e é frescura, mas putz, né, se é a mesma coleção, vamos fazer uma lombada padronizada. O Monstro do Pântano, do Alan Moore, ele é um dos quadrinhos mais importantes já publicados nos Estados Unidos. Pensa que a partir dele começou uma invasão britânica lá na América do Norte. Veio caras como Neil Gaiman para fazer o Sandman, veio o Grant Morrison como Animal, veio o Garth Ennis mais pra frente. Então tu tem o selo Vertigo basicamente formado a partir do Monstro do Pântano. Isso aqui é muito bom, assim, sabe? Tem arcos memoráveis, tem as participações do Constantine, que ele nasceu nessa revista, tem o Monstro do Pântano em Gotham. É excelente, excelente mesmo. Tá, tu também deve estar bem ansioso para ler o Justiceiro Max do Garth Ennis, que a Panini pretende republicar esse ano. Segundo o Levi, ainda em 2018 saem 2 volumes, sendo que esses volumes eles são bem grandes, assim, são em capa dura, reunindo 2 encadernados americanos. Então eu chuto que vão ser 5 ou 6 para fechar a coleção. Isso aqui é simplesmente maravilhoso, sabe? É o Garth Ennis escrevendo a melhor fase do personagem de todos os tempos. Aqui não tem violência e escrotidão gratuita. Tem isso, lógico que tem, mas é uma pegada muito mais pesada. Não tem nada a ver, por exemplo, com aquele Justiceiro que ele escreveu do Bem-vindo de Volta Frank, que era mais humor negro, era mais engraçado. Não, isso aqui é pesado e fala de temas sérios. Tem um arco, que é, inclusive esse aqui que eu tô segurando, que é o das prostitutas, que é de, nossa, é um tapa na tua cara, assim, é um absurdo. Inclusive a Netflix pretende adaptar isso aqui na próxima temporada. Outro relançamento muito pedido pela humanidade é Crise de Identidade. Isso aqui pra mim, pelo menos, acho que é amplamente considerado um dos melhores quadrinhos já publicados pela DC Comics, porque ele pega os super-heróis e conta uma história adulta sobre investigação criminal, que envolve estupro, morte,
coisas cruéis, inclusive feitas por equipes de super-heróis, sem contar que a gente tem o Exterminador dando um pau em boa parte da liga, então é bem legal de ler. Tem o Punk Rock Jesus, que é uma série bem aclamada, eu já comentei essa semana mesmo aqui no canal, então enfim, não vou me estender muito. É muito bom e tem notas excelentes em todos os sites de review norte-americanos que tu pode imaginar. De qualquer jeito, se tu não conhece essa minissérie, dá uma olhada nesse card que tem aqui no canto. Beleza, agora a gente vai falar sobre o novo Terra X da Panini, que é o quadrinho que foi eleito lá pelo chato do Terra X para ser republicado, que é o Camelot 3000. Isso aqui é uma minissérie que marcou época nos Estados Unidos, isso por dois fatores. Primeiro porque foi a primeira maxi-série que a DC publicou, num formato de 12 edições, então coisas como Watchmen vieram depois dentro desse modelo, e também porque foi um dos primeiros quadrinhos comercializados dentro do mercado direto norte-americano. Então era uma forma das editoras fugirem do Comic Code e atingirem os leitores com quadrinhos mais adultos. Então aqui tu tem, por exemplo, cenas de sexo, sabe? Na trama, a gente tem o Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábula Redonda tentando salvar a Terra de uma invasão alienígena nos anos 3000. E é desenhado pelo Brian Boland. Então, enfim, acho que dispensa apresentações. Beleza, vamos falar de cinema. Esse ano, a Panini deve republicar no Brasil, em 3 encadernados capa dura, a Trilogia do Infinito, que começa justamente aqui, no Desafio Infinito, e eu acredito que esse encadernado ele deve inspirar o filme que tá vindo por aí, né, a Guerra Infinita. Se você não sabe, é aqui que o Thanos coloca a Manopla do Infinito, junta, enfim, né, ele já tinha juntado as joias aqui no Em Busca do Poder, e então nessa minissérie ele coloca a Manopla e extermina metade do universo. É o que tu entendeu. Metade dos seres da existência morre. É muito, muito bom, sabe? É uma das melhores sagas cósmicas da Marvel. Eu lembro quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu pensei, nossa, eu li um clássico, sabe? Eu li um clássico, sendo que eu li fora de época, não foi lá nos anos 90 quando saiu. Ah, antes que eu esqueça, também tem que colocar na lista um gibi de sacanagem, que é o Lost Girls, que vai ser republicado na íntegra pela Mitos. Saiu primeiro pela Devir, agora a Mitos vai republicar. Na prática, eu nunca li Lost Girls, mas eu sei que ele junta basicamente Alice do País das Maravilhas, a Dorothy do Mágico de Oz e a Wendy do Peter Pan, vivendo aventuras eróticas num hotel austríaco às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Putz, eu tenho grandes expectativas para ler isso, porque parece interessante. E, enfim, é o Alan Moore escrevendo qualquer coisa, sabe? Se ele escrever um anúncio de papel higiênico, eu compro, porque deve ser bom. Mas depois, provavelmente, o Grant Morrison vai copiar. Mas tudo bem, vamos lá. E em penúltimo lugar, nessa simpática lista de quadrinhos, tem Os Novos Titãs, escritos pelo Marv Wolfman e desenhados pelo Jorge Pérez, que é um hit da DC Comics dos anos 80, que basicamente serviu para popularizar os personagens, sendo que muitos deles foram criados aqui, como o Cyborg, a Estelar, a Ravenna. E a partir daqui surgiu um dos arcos mais icônicos da história da DC, que é o... qual é o nome mesmo? Deixa eu me lembrar. Putz, sumiu! Contrato de Judas, sim, porque aqui também é criado o Exterminador, tá? Personagem icônico também surgiu nos Novos Titãs. A Panini deve publicar naquele formato Lendas do Universo DC, então eu não sei quantos encadernados são, mas eu imagino que é bastante coisa, porque é um run bem longo, assim, dos dois, tá? Mas esse programinha, ele tem que terminar com uma das melhores coisas da lista, que é Os Donos de Bagdá. Pra você ter uma ideia, o IGN, que é um site bem conceituado, americano, ele considera isso aqui uma das melhores graphic novels já publicadas, e eu vou te falar que mereceu. Eu fico meio triste porque não ganhou nenhum prêmio na época que saiu. Só o Nico Henriksson, ele foi indicado como melhor desenhista, e o Brian K. Vaughan nem como melhor roteirista, mas tudo bem. Aqui na história, a gente acompanha a história de 4 leões que fugiram de um zoológico em Bagdá depois de um bombardeio que aconteceu no Iraque. E é um quadrinho muito, além de até às vezes meio inocente, porque enfim, são leões interagindo com o mundo real, ele é muito político. Eu não posso muito bem discutir isso porque faz tempo que eu li, então eu vou procurar reler e comentar no vídeo próprio, mas eu lembro que quando eu li, eu gostei muito desses aspectos. E é de chorar, sabe? Nossa, o final ele é um tapa na tua cara, assim, sabe? É um soco no teu estômago, e é realmente muito bonito. Será que só sou eu que quando olho pra essa capa lembro daquela musiquinha do... sabe? Tá, Rei Leão. Vocês devem ter visto. E eu vou te ser sincero, eu tô um pouco solitário, então eu preciso que basicamente tu me ajude comentando aí embaixo o que tu pretende ler de relançamento, que vai sair esse ano, porque eu vejo mais gente participando e eu vou me sentir bem, tá? E isso é um pouquinho de manha também pra tu comentar que vai me deixar feliz, certo? Eu vou indo lá.